Rafa, Rafa, corta o violão para mim, por favor. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu
Boa noite, gente. Boa noite. Eu ia fazer um pedido, mas que vocês não gostam muito, eu não vou fazer. Mas se alguém quiser sentar mais para frente, pode vir. Porque quem está aqui na frente, principalmente o pessoal do louvor, vê o pessoal sentado muito longe, aí isso vai dando uma dispersão, vai dando um frio no coração. Então, se você se sentir incomodado, e pode vir para cá. Eu até passei desodorante, botei perfume novo, apesar de estar aqui na igreja desde as 2 da tarde, eu estou cheiroso. Pode chegar junto aqui. O pastor Davi pediu para eu fazer o esquenta do culto hoje. E eu estava pensando aqui que o tema que a gente vai conversar hoje é sobre o Deus que diz que eu sou. E como eu vou caminhar com vocês esse ano, como conselheiro mais uma vez da mocidade, eu me toquei que tem um monte de gente que eu tenho visto à noite aqui que eu não conheço. E provavelmente muita gente que está aqui que não me conhece. Então eu vou dizer quem eu sou para vocês, tá? Meu nome é Sérgio Wesley de Barros Stauffer, eu sou carioca, eu tenho 49 anos, eu moro em Curitiba desde 1987. No dia que eu estava fazendo 1 ano de casamento com a minha esposa, a Júnia, que está sentada lá atrás, a gente estava se mudando aqui para a cidade. Nossos 2 filhos são curitibanos, o Gabriel, que tem 26 anos, que mora há 4 anos no Rio, e a Rebeca, que tem 22 anos, que hoje não está aqui porque está dormindo. Mas ela vem. Eu sou jornalista de formação, há 18 anos eu sou empresário, eu tenho uma empresa que se chama NQM Comunicação, que quer dizer Nem Que Morra, a sigla, é um jargão jornalístico. Eu sou presbítero dessa igreja, eu canto no coral, eu já cantei no louvor, eu lidero o Oxigênio, eu faço parte do Conselho Missionário e edito a revista também Identidade Cristã. Esse é o meu ministério aqui na igreja. E por que eu falei isso? Porque assim, muita gente não me conhece e a gente vai caminhar junto. E a gente só consegue gostar e conhecer as pessoas que a gente conhece, que a gente precisa saber quem é. E eu quero fazer um desafio de mais gente vir aqui contar quem é. Tem 2 pessoas lá que eu nunca vi lá atrás, Isabel e esqueci o nome. Marion. Então, vocês não querem falar quem vocês são? Pra gente? Não, Marion? Não, Isabel? Venha, por favor. Isso que eu gosto. Aí, Isabel. A Isabel está vindo pela primeira vez aqui? À noite. Então vem cá contar pra gente quem a Isabel é. Ela veio com a Marion, que é sua filha, né? Então tá bom. A Isabel está com a gente aqui hoje. Muita gente não conhece a Isabel, então a Isabel vai dizer quem ela é. Fala aí. Sim. Boa noite. Eu sou Isabel. Nós mudamos para cá agora no final do ano, né? E estamos agora assim congregando aqui. E estamos felizes e é a primeira noite que nós estamos aqui. Vocês vieram de onde? Nós viemos de São Paulo, Mogi das Cruzes. Por que vocês vieram para cá? Porque nós já tínhamos assim morado aqui, né? Depois fomos morar para lá em São Paulo. Meu marido faleceu e as coisas foram se ajeitando. Nós fomos orando, pedindo a direção de Deus e Deus nos direcionou para cá e cá estamos. Somos nós 2. Muito obrigada. Depois vocês dão um beijo e um abraço. Quem mais que eu não conheço aqui? Tem mais gente que eu não conheço aqui que eu gostaria de saber quem é. Alguém se voluntaria ou eu chamo? Eu chamo. Você, eu não sei quem é, esse pessoal aqui, ó, que está com a Lid. Então vem cá. Fala aí pra galera, quem você é? Uai. Boa noite. Meu nome é Tiago. Estou aqui na Igreja Presbiteriana desde abril do ano passado. Sou arquiteto. Trabalho no Grupo Marista junto com o Abraão. Casei em outubro, quando minha esposa veio. Nós somos de Ipatinga, Minas Gerais. Da mesma cidade que aquele casal ali atrás. Já fica a dica para chamar eles, né? Já pode ir levantando e vindo. Tiago. Mariana. Todo mundo conhecia o Tiago e a Mariana? Quem não conhecia? Ainda bem que não era só eu. Então senta lá, vem cá, outro de Patinga, vem cá falar quem você é. Pode vir com a esposa também. Aí. Fala aí, quem vocês são? Boa noite, meu nome é Vitor. Estamos aqui desde agosto, setembro, e já estamos conhecendo uma boa parte da galera aí, inclusive eu já faço parte do Canelada. E é
um prazer estar com a galera aí. Meu nome é Lindaura. Lindaura, mas linda. Prefiro. Linda pro marido, gente. A gente está aqui eu estou aqui desde agosto, a gente veio a trabalho. O Vitor é engenheiro e eu sou professora de educação infantil. Olha, se eu fosse chamar todo mundo que eu não sei quem é, a gente não ia cultuar hoje, né? Mas a dica é assim, a gente vive em comunidade e às vezes uma comunidade grande como a nossa, a gente não tem oportunidade de conhecer todo mundo. Mas é importante que a gente gaste um pouco de tempo com aqueles que estão comungando na mesma igreja da gente, para a gente conhecer um pouco mais, trocar. De repente eu vou precisar de um projeto de arquitetura lá em casa, já posso falar com o Tiago. E é nesse relacionamento que a gente cresce como família, é nesse relacionamento que a gente aprende a se amar. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E é por isso que a gente precisa conhecer cada vez mais a Deus. Porque se a gente não conhecer a Deus, a gente não consegue amar a Deus. E o nosso convite nessa noite é para que a gente conheça cada vez mais ao Senhor, aquele que é o eu sou, e aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que, quando perguntado quem és tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Tem várias referências na Bíblia que diz quem é o Senhor. E a gente precisa conhecer a esse Deus de uma forma profunda e sempre contínua. E o convite nosso, nessa noite, é que a gente possa conhecer como mocidade cada vez mais o Senhor, mas que uns aos outros a gente possa também gastar um tempo para abençoar e ser abençoado um com as vidas dos outros, para a gente conhecer, pelo menos saber o que faz, saber chamar pelo nome, que isso é muito bom, a gente se sentir acolhido, a gente se sentir conhecido, porque a gente só vai aprender a se amar quando a gente se conhecer. Às vezes você conhece demais e não gosta, né? Porque às vezes as pessoas mostram coisas que não gostam, mas aí você ora e aprende a amar também, ok? Então, hashtag fica a dica. Conheça mais alguém hoje que você ainda não conheceu. Quem está vindo pela primeira vez, Isabel, Marion, sejam muito bem-vindas. Espero que esse horário da noite também, o Encontro Plus, seja também a casa de vocês, que vocês se sintam muito bem-vindas e recebidas aqui. Vamos ficar em pé para a gente orar? Deus, mais uma vez na Tua presença, a gente quer glorificar o Teu nome por quem o Senhor é, porque um dia o Senhor nos criou e o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque se estamos reunidos aqui nessa noite, não é por merecimento, não é pela nossa vontade, mas é porque o Teu Santo Espírito move os nossos corações para, como família e como filhos Teus, nos reunimos aqui para adorar o Teu nome. Por isso nós pedimos que a Tua presença seja clara e forte no nosso meio nessa noite, que cada um aqui possa sentir a Tua presença e o seu coração cheio da Tua presença, Deus. Que tudo que nós fizermos aqui, os nossos cânticos, a nossa oração, o ler da palavra, o meditar da palavra, alegre o Teu coração, que seja como aroma suave, Deus, que suba ao Teu trono, que o Senhor aceite as nossas vidas e a nossa adoração nessa noite. Que a gente possa conhecer um pouco mais do Senhor e que possamos, como irmãos, nos conhecermos mais e nos amarmos mais, para que possamos crescer como igreja, como corpo, na Tua presença. Por isso nós pedimos, fica com a gente nessa noite. Fala com a gente individualmente, fala com a gente como mocidade, e que a gente possa, Senhor, ser alimentado pelo Teu Santo Espírito, para fazer mais do que temos feito no crescimento do Teu reino e na proclamação da Tua palavra. Age em nós e por meio de nós, a partir de agora, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé, galera, para a gente louvar. Boa noite, gente. Nesse mesmo espírito, eu convido você a louvar a Deus com música, com o seu coração. Nesse mesmo espírito de amor uns pelos outros, a Bíblia diz que nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E é para esse Deus que a gente vai cantar, um Deus que é soberano, que a gente já cantou que Ele é santo, que Ele é poderoso, que morreu por nós na cruz, e nós somos o seu povo. E vamos cantar para Ele. Amém? Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração, do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus,
o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora, teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração, do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transporta de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Incendiar, Senhor, dá-nos da tua porção, levanta-nos para adorar, tuas bênçãos proclamar, pois nos tocou com seu amor, não posso olhar para trás, minha vida um dia transformou, e hoje eu quero ainda mais. Teu amor, razão real para viver. Jesus, és tudo para mim. Minha vida está em tuas mãos. Eu sei que posso descansar, ó Deus, e ir até o fim. Intimidade, comunhão, queremos contigo ter. Atrai o nosso coração pra te permanecer. Clareia nossa visão, queremos te seguir. Aonde não estão tuas mãos, nós não queremos estar. Encontrei no teu amor, razão real para viver. Jesus, és tudo para mim. Minha
vida está em tuas mãos. Eu sei que posso descansar, ó Deus, e ir até o fim. Minha vida, meu futuro, eu entrego nas tuas mãos, Jesus. Não consigo viver longe de ti. Eu vou entregar minha vida, meu futuro, eu entrego nas tuas mãos, Jesus. Não consigo viver longe de ti. Eu vou entregar. Eu encontrei no teu amor. Eu encontrei no teu amor razão real para viver. Jesus, és tudo para mim. Minha vida está em tuas mãos. Eu sei que posso descansar, ó Deus, ir até o fim. Ir até o fim, teu amor para viver, Jesus, és tudo para mim. Minha vida está em tuas mãos. Eu sei que posso descansar, ó Deus, ir até o fim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tudo que nós fazemos não é para nós mesmos. Se a gente come, se a gente bebe, se a gente vem até aqui, se a gente volta para casa, se a gente estuda, se a gente toma um banho, se a gente trabalha, não é para nós, mas é tudo para o Senhor. Em Romanos 11 diz, porque por meio dele, para ele, são todas as coisas, e a ele seja a glória. Se não fosse por causa de Deus, a gente não estaria aqui. E é por isso que nós vivemos para ele, porque só nele é a razão de viver. Então eu te convido e te desafio ao cantar essa música, realmente pensar se tudo que a gente tem feito tem sido para a glória de Deus. Se cada passo, cada ação que a gente toma, a gente realmente tem feito isso para nós mesmos ou para a glória de Deus. Isso é um desafio para mim, isso é um desafio para cada um de nós. Que realmente a gente viva para a glória dele. Em todas as coisas, em tudo, tudo, tudo mesmo. Porque só ele é digno de glória. A gente não é nada. Nós estávamos mortos e ele nos resgatou. A ele seja a glória. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
sempre. Amém. Vamos cantar mais uma vez, bem forte, só as vozes. A Ele a pra sempre. Amém. Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo a viva
Pode sentar também. Butch. Já dá. Boa noite, galera. Rapidamente, só dar alguns avisos para vocês, poder deixar vocês um pouco mais informados sobre o que acontece durante a nossa semana. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma série de estudos que se iniciou na semana passada, que é essa série do Êxodo Retomando a Caminhada. Então, hoje a gente dá continuidade a essa série. Tá? Então, não perca. Se você não veio semana passada, aproveita hoje, fica aí já no ritmo e venha sempre nos próximos aí. Só lembrando que os nossos encontros do sábado, tá, o Plus, ele começa às 7h30 agora, tá? Não é 7, não é 8, é 7h30. Beleza? Vamos lá. Aí. Durante a semana a gente tem encontros com os nossos núcleos. A gente participa dos núcleos familiares, né, com a nossa igreja, que são núcleos de estudo bíblico. Então, a gente tem encontros na... Volta lá, por favor, Tutu. Obrigado. Terças-feiras, às 20 horas. Nas quintas, também às 20 horas. E nas sextas, às 22h30. Tá? Só para poder explicar direitinho, então, a gente sempre explica aí. Tutu, para de ficar mudando, cara. Deixa lá, velho. Tá? Então, na terça-feira... o responsável é a Fernanda Dias. A Fernanda está aí hoje? Não vi a Fernanda. Cadê a Fernanda? Ela não está aí. Ah, ela viajou? Então tá. Então, se você quiser participar desse grupo da terça-feira, procure a Fernanda. Como a Fernanda não está aí hoje, você pode procurar o Tutu também, que é o responsável pelo encontro das sextas-feiras, das 22h30. Mas aí você pode se inteirar mais com ele também. E o grupo das quintas-feiras, desculpa, que é o grupo do outro pessoal, você pode procurar com o próprio pastor, né, pastor? Se precisar. Então, é isso aí. Também tem um outro recado ali. Esse agora você pode pôr ele, Tutu. Agora, assim, ó. Tipo, agora. Não? Dó. Tudo, deixa então. Não precisa. Bob. Depois eu volto nesse aí. Gente, dia 21, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que é o ministério que trabalha com missão estudantil, vai dar um treinamento intensivo de sábado. Dia 21 é um sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, a gente vai dar um treinamento. Só que esse treinamento não é só para quem é estudante. A gente vai dar oficinas que são aplicáveis a diversos ministérios, como estudo bíblico indutivo, que é um método de estudo da Bíblia, que inclusive é usado na prática da exposição bíblica. A gente vai dar um treinamento sobre cosmovisão, um treinamento sobre liderança. Então, são várias oficinas, você vai poder escolher as suas, as que mais se aplicam a você. Custa R$10, que na verdade é para pagar o almoço, e vai ser na Igreja Evangélica Livre do Cajuru. Mais informações vocês podem me procurar, e eu vou estar divulgando para vocês nas redes sociais. Mas é isso aí, dia 21, marquem na agenda de vocês, treinamento da Aliança Bíblica Universitária, tá bom? O Vocari? Beleza. Do dia 18 a 21 de abril, tá só no outro mês, vai acontecer lá na cidade de Maringá o Vocari, tá, que é um congresso voltado para a formação de lideranças e principalmente focado aí nas lideranças jovens. Já tem uma boa galera assim que vai estar participando lá. A gente já tem informações de preletores e da galera de música. Tem bastante gente, então não vou falar todo mundo porque tem muita gente mesmo assim. Se você tem interesse em participar, tem um grupo da liderança já dos nossos jovens que está indo. E se você quer participar junto com a gente, me procure ou procure também o pastor para a gente se informar melhor aí e ver condições para a gente poder ir junto. O Vocari é a primeira vez que a gente vai participar do Vocari, mas eu acho que é a primeira vez que ele está acontecendo mesmo, né, pastor? É o primeiro que vai ter. Mas, assim, a idealização do projeto foi bem interessante, então a gente está bem a fim de participar. Vai ser uma coisa bem focado mesmo nesse trabalho ministerial de liderança, de vocação, né, uma coisa bem legal. Então a gente vai participar. Se você tiver interesse de ir com a gente, é só procurar a gente para poder ter mais informações depois. Beleza? Tutu, solta a vinheta aí da Êxodo.
Muito bom. Vamos retomar mais uma vez a nossa série. Se você nos visita aí, já foi dito, nós estamos nessa série que foi inspirada no filme que esteve recentemente em cartaz, Êxodo, Deuses e Reis. E esse filme, Êxodo, Deuses e Reis, ele traz um dilema. Se você assistiu o filme, você vai ver que ele fala sobre uma temática interessante, porque a própria suposição do filme, Deuses e Reis. E na semana passada a gente partiu dessa pergunta. Se a gente pudesse aí se encontrar a partir da temática do filme, nós somos deuses ou nós somos reis? E a gente percebeu que, obviamente, a nossa resposta seria nem uma coisa e nem outra. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que, quando a gente olha para a nossa vida e para a história bíblica, a gente percebe que a gente tem um mau hábito de pensar como se a gente fosse Deus e de agir como se a gente fosse rei. A gente tem uma tendência a ter um comportamento que parece por um instante que a gente sabe de todas as coisas. E mais do que isso, nós nos posicionamos diante de muita coisa que a gente tem sequer conhecimento de causa, como se a gente dominasse aquilo e como se a gente desse a última palavra. E é interessante que a Bíblia, quando ela se aproxima disso, quando ela diz que a gente foi criado à imagem de Deus e conforme a sua semelhança, lá em Gênesis capítulos 1 e 2. E lá no Novo Testamento a gente também vai ver que a gente é chamado, enquanto igreja, de embaixadores de Deus e de sacerdotes reais. O Pedro vai escrever isso na sua segunda carta para a igreja, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então parece que a Bíblia chega perto disso e ainda dá uma moral para a gente, nesse sentido de que a gente é Deus ou a gente é rei. Mas outra coisa interessante que a gente levantou questão é que quando a gente lê a história do Êxodo e a gente vai para o cinema e assiste uma mega produção como aquela, a gente começa a fazer algumas comparações a partir das impressões que a gente tem. A gente olha e fala assim: bom, eu acho que esse Moisés aí está meio esquisito. Apesar de ser um personagem bonitão, o cara fez o Batman e tal, mas não sei, parece que quando eu leio a Bíblia não bate, e aí tem aquela cena do mar, um negócio esquisito. A Bíblia fala que eles passaram em terra seca e tal, e a gente começa a formar um tanto de imagens e impressões na nossa mente. E aí isso vai fazer frente à realidade dos fatos. E a gente está tentando aqui com essa série buscar, não num estudo indutivo ou aprofundado especificamente no livro do Êxodo, na história do Êxodo, mas o nosso objetivo, quando a gente olha para a vida de Moisés e todo o contexto, é perceber que tudo sempre fez parte de um plano de Deus. E só para relembrar mais um pouquinho da semana passada, a gente percebe que tudo, não só na vida de Moisés, mas na nossa vida, faz parte de um plano, quando a gente aprende a valorizar a nossa história. Quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso passado e vê que Deus esteve lá o tempo todo. Quando a gente resolve assumir os nossos desafios a partir da nossa identidade. Quem sou eu? Qual é o meu papel aqui? Quando a gente aprende a caminhar por fé e não simplesmente pelas circunstâncias. Quando a gente também se propõe a reconhecer o nosso papel na vida do outro, como instrumento de Deus, como Moisés foi um grande instrumento de Deus na libertação dos hebreus. E, sobretudo, perceber que tudo na nossa vida acontece no tempo de Deus. Hoje a nossa reflexão tem como proposição o Deus eu sou. E para a gente se situar um pouco melhor, eu quero convidar a você a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro do Êxodo. Se você não trouxe, o texto vai ser projetado aqui também, se você conseguir ler, Êxodo 3. A gente acha que a gente não vai ler de 1 a 14, como está ali, mas a gente vai ler até o versículo 22. O texto diz assim, essa versão aqui é a NVI,
Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou então, se você conseguir enxergar, o texto diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote midian. E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, ou ao Monte Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça ou de um espinheiro. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou então: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eu não sei para que tanto eus, mas vamos lá, eus. Terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel entenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, ainda bem que não é tanto eus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará ir. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, de ouro e roupas, que vos porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Muito bem.
Canaã não era novidade para os hebreus. Abraão já havia passado por lá, mas com a fome e a escassez nos dias de José, toda a descendência de Abraão migrou para o Egito e lá permaneceram por mais de 400 anos. E permaneceram lá, com o passar do tempo, eles involuíram, melhor dizendo, para uma condição precária. Eles se tornaram escravos dos egípcios. Portanto, a gente precisa saber o seguinte aqui. O chamado de Moisés aponta para o fato de que Deus estava, na verdade, retomando um projeto, retomando uma caminhada mais próxima com o seu povo. E o compromisso, sobretudo, que ele havia estabelecido com Abraão. É isso que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ler a história de Moisés. Mas a questão é a seguinte: a história não se autoescreve, não escreve a si mesma. Toda história tem um autor por trás dela. E no caso da história dos hebreus, a história dos israelitas no Egito, me parece que o autor dessa história não se esqueceu por um segundo sequer de uma vírgula que seja, de um detalhe que seja na história que ele escreveu. E mais, esse autor, mais do que escrever a história, ele vem interagir com a história. Ele entra na história. Ele surge com manifestações das mais criativas possível. Mas o problema é que a gente está falando aqui de um povo que cada vez mais perdia a sua história. Os israelitas, eles ficaram mais de 400 anos no Egito. E, mais do que isso, eles, durante esse tempo, tiveram que conviver com os absurdos praticados por lá. E isso incluía um contexto de toda a divindade que imperava no Egito Antigo. E, mais do que isso, com os cultos e os rituais que eram praticados através desses egípcios, no sentido de prestar culto a esses deuses. E para a gente ter uma ideia, para você ter uma ideia do quanto isso, você pode falar assim, mas eles eram hebreus, eles adoravam a Deus, estavam no meio de uma cultura. Para você visualizar um pouco melhor como isso pode ser grave e como uma cultura pode influenciar de modo catastrófico o nosso pensamento, é só você olhar para a nossa cultura brasileira. Ao longo da história da colonização do Brasil, cerca de pouco mais de 500 anos, a gente pode dizer, em termos de história, é um período muito comparado, muito bem comparado, muito próximo. Mas olha os absurdos que a gente acaba sendo conivente na nossa cultura. O sincretismo religioso que a gente apronta, a mistura que a gente faz de tudo que a gente tem aqui. Então, depois de 400 anos trabalhando em caráter de servidão no Egito, era natural que os israelitas olhassem e falassem, puxa vida, né? Ou esperança que não chega logo. Eles estavam cansados. E a capacidade deles de planejar algo futuro, de vislumbrar algo melhor do que aquilo que eles estavam vivendo, era cada vez menor. Mas o texto que a gente leu é interessante porque Deus fala para Moisés, olha, Moisés fica em dúvida, porque Moisés conviveu com aquela situação, ele viu a opressão. E ele falou assim, não vai ser uma tarefa fácil. E o texto que a gente leu traz uma coisa interessante, um destaque que eu quero fazer aqui, é que Deus fala assim, então você procure os anciãos, procure os mais velhos, chega neles e fala, eu vim em nome de Deus para resgatar vocês. Eles vão entender. Porque, de alguma maneira, no meio de toda essa opressão, dessa cultura impositiva, havia no coração de alguns um pouquinho de esperança. Então, queridos, sendo assim, Moisés tinha um grande desafio pela frente. Em primeiro lugar, Moisés, faltou a última parte do texto ali. Moisés, ele veio retomar o curso da história do seu povo, embargado por mais de 400 anos. Mais do que isso, Moisés veio avivar a esperança de um povo, a esperança de libertação de um povo massacrada
pela realidade de escravidão que eles estavam vivendo. E mais do que isso, Moisés tinha um desafio de convencer o faraó, de abrir mão da mão de obra barata que ele tinha no Egito. Cerca de 2 milhões de homens, o equivalente a Curitiba e região metropolitana, somente de homens, porque as mulheres e as crianças não eram contadas na cultura bíblica do Antigo Testamento. E, sobretudo, Moisés tinha o desafio de lutar contra uma cultura religiosa estabelecida naquela sociedade, e principalmente no coração do seu povo, do povo judeu, dos israelitas ou dos hebreus. É por isso que Deus é quem se apresenta para Moisés. Perceba isso. Deus é quem se apresenta para Moisés. Moisés não estava passeando pelo Monte Sinai procurando uma sarça que pegava fogo. O texto começa dizendo que ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro. E ele teve uma visão meio esquisita. E mais do que isso, Moisés, quando se aproxima, o próprio Deus se manifesta. O próprio Deus fala: Moisés, Moisés. Ele estabelece um diálogo. O próprio Deus revela a sua santidade, porque ele fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. O próprio Deus cita a história, fala assim: olha, eu tenho visto o clamor do meu povo. O próprio Deus fornece o plano e diz assim: você vai lá libertar e vai ser assim, assim, assado que você vai fazer. E o próprio Deus é quem envia Moisés e fala: Moisés, eu vou com você. Então o que Deus está fazendo? Deus está confrontando e desmontando, preste atenção nisso, o envio de Moisés para libertar o povo de lá, era Deus confrontando e desmontando toda uma estrutura de uma cultura estabelecida, cultura religiosa e política estabelecida no Egito. E que cultura era essa? Uma cultura de idólatras. Uma cultura de idolatria. Os egípcios viviam e se moviam por meio dos seus ídolos. Eles tinham Deus para tudo que é tipo de coisa. Por isso, Deus, entre aspas, ele precisava quebrar esses referenciais. Ele precisava quebrar essa estrutura. Ele precisava mostrar que esses não eram os referenciais que o seu povo precisava ter. Porque essa cultura massacrava e oprimia ainda mais a esperança daquele povo. E aí eu tomei o cuidado de levantar uma pesquisa para ver que cultura é essa. E eu encontrei como o maior de todos os deuses, o deus Ra-Atum, o principal deus egípcio, responsável pela criação do mundo e representado pelo sol. Esse Deus, inclusive, era o Deus que os egípcios acreditavam que reencarnava em cada faraó que se levantava. Eles também tinham o Deus Osíris, que era o descendente de Ra, Deus Supremo, o juiz do mundo dos mortos. Vai prestando atenção nos detalhes que cada divindade representa. Osíris era o cara que julgava os mortos. Tinha Ísis, que era a dona de poderes milagrosos, de toda ostentação, mas era uma deusa conhecida por ser piedosa e por ser protetora. Era a deusa mais popular do Egito. Tinha o deus Sete, que era o deus do caos. Toda vez que alguma calamidade vinha, eles falavam: é Deus Sete que está trazendo essas guerras e esses conflitos para nós. Nefitis, associada ao culto aos mortos, e mostrava às vezes ele se mostrava às vezes como em forma de uma mulher em cima dos sarcófagos, assim, muito parecida com uma mulher em cima dos sarcófagos dos egípcios. Horus, um deus famoso nos nossos dias, inclusive, pela mitologia e pelo horóscopo e todo esoterismo, protetor das famílias, aclamado pelo povo como o líder mais generoso, Deus mais generoso, melhor dizendo. Hathor, Deus guardião das mulheres, especialmente as grávidas, protetora dos amantes.
Anubis. Tinha um papel importante na passagem dos mortos para a outra dimensão de vida. Tote, deus da lua, sabedoria, cura. Bastet, ligado à fertilidade, deusa da sexualidade e do parto. E a gente poderia ir aqui embora. E é interessante que todo esse panteão representava, na verdade, um sistema. Eu tive também o cuidado de pesquisar como é que era a ideia dos egípcios no que diz respeito à esperança e à vida após a morte. Olha o que eu descobri. Que toda pessoa egípcia, quando eles morriam, eles eram recebidos pelo deus Anubis. E Anubis tinha uma balança e ele pesava o coração desse pessoal. Ele pesava pelo comportamento que cada egípcio teve ao longo da sua vida. Depois que ele pesava o coração, ele encaminhava para o julgamento de Osíris. E Osíris começava a fazer um questionamento mais direto, pessoa por pessoa, e nessa conversa o Osíris podia, inclusive, aliviar a barra daqueles que tinham sido reprovados na balança do Anubis. E aqueles que passavam, então, olha que interessante isso, eles entravam numa terra similar ao Egito, ou seja, uma nova terra, e eles conviviam ali com os deuses. Quem era reprovado era devorado por esse deus aqui, Amnut, que era cabeça de crocodilo, o animal mais temido pelos egípcios, parte de leão e tronco de leão e pernas de hipopótamo. Eu não sei se você percebeu, mas parece que existe uma certa semelhança, uma certa coerência nessa divindade que os egípcios criam com aquilo que a gente crê. Mas é interessante que quando Deus envia Moisés para lá, a preocupação de Deus, se eu posso chamar que Deus estava preocupado, não era, no primeiro momento, de confrontar essas divindades. A gente só vê ele dizendo que vai se manifestar de modo maravilhoso, mas ele não vai em confronto a essas divindades. A preocupação ali era de retomar no coração dos israelitas a esperança no Deus da história. A esperança que eles tinham perdido, quebrando essa idolatria que foi estabelecida pelo sofrimento no coração deles. Ou seja, o problema de Deus não era as divindades egípcias. O problema de Deus era a cultura idólatra com a qual aquele povo vivia. Todos os deuses do Egito tinham um certo poder, tinham uma certa capacidade de interferir nos sentimentos dos seres humanos, na crença deles, inclusive se manifestar com um poder sobrenatural. Mas parece que, de algum modo, o povo hebreu esqueceu de quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus eu sou. Ou seja, eles perderam de vista o verdadeiro Criador de todas as coisas, o autor da própria história, um Deus pessoal que vem de encontro com o ser humano, um Deus que não somente cumpre protocolos rituais, mas um Deus que vira gente, que anda com o seu povo. Aí você fala assim, tá, por que você está puxando tudo isso? Sabe por quê, queridos? Porque o nosso problema, aquilo que normalmente nos afasta de Deus, é o modo como a gente elabora Deus. Se eu pedir para cada um de vocês olhar para quem está do seu lado e falar assim, descreva Deus para quem está do seu lado, a gente vai dizer assim, uns e outros, as mesmas palavras. Deus é amor, Deus é bom, Deus é graça, Deus é criador, e é só isso que a gente sabe. A gente elabora muito mal a Deus. Sabe por quê? Por conta da nossa falta de fé. Por conta da nossa falta de sensibilidade. A nossa falta de perspectiva. A nossa falta de reação às coisas, aos eventos que acontecem em volta da gente.
E olha, a falta de esperança, a falta de reação, a falta de fé, a falta de sensibilidade, essas coisas endurecem a nossa esperança, endurecem o nosso coração e constroem uma espécie de idolatria no nosso coração. Tem um livro chamado Deuses Falsos, de Tim Keller. E nesse livro, o Tim Keller busca identificar a idolatria que existe dentro do nosso coração, dos cristãos. É um livro para os cristãos. E ele faz a seguinte pergunta nesse livro: qual elemento em sua vida que, caso você venha a perder, ou caso você viesse a perder, possivelmente você perderia também a sua vontade de viver e a razão de existir? Quando eu li esse livro, eu entrei em choque. Porque eu percebi que eu sou um dos maiores idólatras que eu já conheci na minha vida. Porque ele diz também no livro que um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a minha felicidade, para o sentido da minha vida. E eu confesso que eu percebi que se a minha esposa falecer, ou se a minha filha falecer, ou se acontece algum evento assim que eu perca uma das duas de vista, eu sou um grande candidato ao suicídio. Eu percebi quão idólatra eu sou. E aí eu entendo por que Deus se apresenta dizendo: eu sou. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus da história. Eu sou o Deus que tem ouvido o seu clamor, que conhece o seu coração. Eu sou o Deus que conhece as suas mais terríveis condições, as mais absurdas das perguntas que rondam a sua mente. Eu sou o Deus que conhece. Sobretudo, eu sou o Deus que honra as minhas promessas, cumpro os meus desígnios. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés. Quem é o Deus eu sou? Eu trouxe aqui alguns passos, de modo muito prático, para a gente tentar, nessa noite, elaborar um pouquinho melhor quem que é esse Deus. E o primeiro deles: quem é o Deus eu sou? É o Deus que escreve, nos mínimos detalhes, cada página da nossa história. Versículos 1 e 2 diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, e um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto, um lugar que ele não costumava estar. Normalmente, o pastor de ovelhas, ele tinha um itinerário, porque ovelha é um... Gente, qualquer verdade, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Mas ovelha é um bicho cabeçudo, desobediente. Ele não sabe andar assim, ele não é um bicho criativo. É por isso que o pastor tem que andar com cajado. O cajado tem umas funções muito importantes. O cajado não é só para ir batendo, conduzindo, não. O cajado, inclusive, é um instrumento com o qual, às vezes, ele tem que quebrar a perna da ovelha para que ela aprenda que ela não pode ficar andando por ali. E ele carrega a ovelha quebrada. E, enfim, Moisés ele tinha um itinerário com o seu rebanho. E naquele dia ele resolveu mudar. Ele resolveu ir para o outro lado do monte. E quando ele chegou no outro lado do monte, ele viu algo que não existia na ordem natural das coisas. Ele viu um arbusto de palha seca, sarça, do contrário do que aquela sarça verde que representa a nossa igreja. A sarça é um arbusto seco, cheio de espinho, é feio o negócio. Aquilo serve justamente para ser usado como palha para fogo no deserto. Mas ele percebeu que aquela palha estava pegando fogo, mas ela não consumia, ela continuava viva. E isso é a maior prova de que Deus escreve cada detalhe da nossa história.
de que Deus, ao contrário do que diz aquele ditado, escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas perfeitas. O nosso problema é que a gente só vai perceber isso lá na frente. E qual que é a nossa grande dificuldade? Pais que têm filhos aí, na idade de fazer tarefa na escola, aquela idade, a minha esposa lida com crianças nessa idade, assim, entre 7 a 10 anos. Qual que é a grande dificuldade de pôr uma criança para fazer a tarefa de escola? Ela quer brincar. Ela é ansiosa. Ela não aguenta ficar mais do que 15 minutos sentada fazendo tarefa, não é assim? A gente passou por essa fase, a gente sabe o que é. Mas isso continua na nossa vida. Às vezes Deus coloca a gente sentado para a gente perceber o que Ele está fazendo, a importância daquilo, mas a ansiedade é tão grande que a gente não consegue ficar ali. A gente quer sair para brincar, a gente quer sair para correr, a gente quer sair da presença dEle. Mas Ele continua sendo um Deus tremendo, que escreve certo por linhas perfeitas. Então, talvez essa noite a primeira compreensão que você precisa ter desse Deus eu sou, é que por mais absurdo que seja o momento que você esteja vivendo na sua vida, e aqui eu sei da história de uma boa parte de vocês que estão aqui, perdão, uns que vão casar, outros que vão prestar vestibular, outros que estão buscando uma melhor colocação no emprego, e tanta coisa, e a conversa é sempre a mesma. Pastor, eu não sei o que acontece, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. E aí a gente tem que olhar nos olhos e dizer assim, eu também não sei. Mas eu sei, junto com você, de uma coisa. O Deus que a gente serve, Ele escreve a história por linhas perfeitas. Detalhe por detalhe. Quem é o Deus eu sou? É o Deus soberano e autossuficiente, que manifesta a sua presença e o seu poder maravilhoso por meio das coisas mais simples do cotidiano. Lá no Antigo Testamento diz que um profeta estava tentando ouvir a Deus. E ele procurou ouvir a Deus na tempestade. Eu adoro tempestade. Quando a gente veio para Curitiba, nós moramos num prédio ali no Boa Vista, no 13º andar. E eu chegava do seminário 10h30, 11 horas, e Curitiba é uma cidade que quase toda noite, às vezes a gente não vê isso, mas quase toda noite tem nuvens e raios assim no horizonte. Quase toda noite, quem mora no alto dos prédios sabe disso. E eu adorava ficar ali. E eu vivi várias experiências com Deus ali, orando, buscando aquilo, tentando enxergar Deus naquilo ali. E o profeta tentou naquilo, ele tentou na tempestade, no terremoto, em tudo que é coisa assim absurda. E Deus falou com ele num suave vento. Sabe, às vezes a gente está tentando conhecer a Deus só por grandes coisas, a gente não percebe o Deus das pequenas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na minha opinião, esse foi um dos principais motivos pelos quais os judeus não reconheceram Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse chegar num cavalo branco, uma tatuagem na coxa, uma espada na boca, troço doido. De repente nasce o filho do Zé e Maria. Gente, nome mais comum que esse na nossa cultura, filho do Zé e Maria. Nasce aonde? Lá no meio dos bichos. Quem é esse cara? Quem é esse sujeito que está falando que é Deus? Pelo amor de Deus, que mundo que a gente está. Esse cara fede. Esse cara é esquisito. Mas esse cara está fazendo milagre que ninguém entende. Mas esse cara está perdoando pecados. Está mudando histórias. Às vezes a gente está esperando ver Jesus em grandes manifestações e não percebe que Ele está do nosso lado o tempo todo. Moisés teve contato com divindades das mais infinitas no Egito. E ele foi conhecer o verdadeiro Deus numa sarça pegando fogo. Já parou para pensar nisso? Esse é o Deus que a gente serve. Quem é o Deus eu sou? É o Deus que revela a sua glória e santidade em meio à nossa pecaminosidade. E por meio dos nossos fracassos. O versículo 5 e 6 é tremendo. Então disse Deus para Moisés: não se aproxime,
tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de Deus. Note a força desses dois versículos. Moisés estava pisando um solo que era comum. Ele conhecia aquela região, por mais que ele não passasse por ali com as ovelhas, mas aquilo ali era o quintal de casa. Que história é essa de que esse lugar é terra santa? Isso aqui é um Monte Sinai, a gente vem aqui com as ovelhas quase todo dia. Quem é você para me dizer que esse lugar é santo? Exatamente. Porque santidade de Deus é revelada na terra onde a gente pisa. Não é revelado num lugar assim, que a gente tem que ficar lá. A gente tem que ficar, horas ali, meditando, buscando a revelação da santidade de Deus. Não, se fosse assim, o Deus Santo não teria pisado essa terra santa. Porque é assim que Deus se manifesta. Ele manifesta a santidade dele no meio da sua pecaminosidade. Talvez você tenha entrado aqui essa noite sentindo nojo de você mesmo. E eu sei que tem gente assim aqui. Pois eu quero te dizer que é por meio do seu nojo, da sua nojeira, que Deus vai manifestar a graça dele. Porque ele veio buscar e salvar o nojento, o perdido. E ele se manifesta falando assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ah, tá. Que Abraão, mentiroso. Isaque, um sujeito impaciente, revoltado. E Jacó, um traidor. Beleza? O senhor está bem representado. Puxa vida, o Deus dos seus pais. Quem é o Deus dos seus pais? Quem é esse Deus que se apresenta como Deus da sua história? Aliás, que história que é a sua? A gente começa a medir a nossa vida por isso, né? Começa a olhar e fala assim: poxa. Se você tiver curiosidade, olha Mateus capítulo 1, dá uma lidinha lá na genealogia de Jesus. Vê a história, quais são os personagens que vão aparecendo ali como parente de Jesus. Eu só vou adiantar para você. Sabe quem que é parente de Jesus? Prostituta, ladrão, assassino, traficante. Essa era a família dele. Está lá, Mateus 1, pode ir lá. Essa é a história que Deus escolheu para ser a sua própria história enquanto ser humano. Então por que você acha que a sua história não tem jeito? Por que você acha que Deus não pode se manifestar na sua pecaminosidade? Ele está aqui para isso, para buscar e salvar o perdido. Quem é o Deus? Eu sou o Deus que se comove com a nossa dor. O Deus que ouve o nosso clamor, que se identifica com o nosso sofrimento e nos visita no tempo da angústia, honrando as suas promessas. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão do meu povo. Por mais que a esperança não tivesse mais no coração da grande maioria, por mais que eles não conseguissem mais enxergar a saída, Deus se manifesta como aquele que conhece o clamor do seu povo. E ele disse que ia levar o seu povo para uma terra santa, uma terra separada, uma terra boa no meio do deserto, terra que mana leite e mel, terra daquele tudo de Eus que você viu lá. Ou seja, Deus é um Deus presente. Deus não é alguém com quem a gente tem que marcar horário com a secretária, para ver se Ele pode nos atender. É um Deus que ouve o nosso clamor. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim sobre oração: vós, quando orardes, ou quando você for orar, não seja como hipócrita, que sai pelas ruas e fica lá gritando em voz alta, ou então que fica usando de vãs repetições. Fica lá, faz um papagaio. Não seja assim. Faz o seguinte: entra no seu quarto e fala em secreto, que o teu pai o que diz o texto? Vocês conhecem a Bíblia? O teu pai que vê em secreto. Mas orar não é falar?
Por que Deus não falou assim, que Jesus não falou assim? Fala em secreto com o seu pai que ouve em secreto. Por que ele usa o verbo ver no lugar do verbo ouvir, se orar é falar? Porque oração não é o que você fala ou deixa de falar. Oração é o que Deus vê dentro de você. E o Espírito Santo é que tem um trabalho sujo, entre aspas. Ele é que tem um trabalho de ficar ouvindo o que a gente vai falando, e ele fica assim diante de Deus. Olha, isso aí que ele está falando não é verdade. Agora, essa outra parte aqui, não dá ouvido não. Pode ir atendendo a oração de outro aí, porque isso aqui que ele está falando não tem nada a ver. O Paulo fala que é assim, ele fica intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? Vai falar uma porcaria, ele fala, ai, isso aí não. Ele fica lá, isso sim. E ele fica lá fazendo o trabalho de limpar o que presta, o que não presta. O que a gente fala é isso. Agora você vai orar, Deus, as meninas entristecidas. Deus, o senhor podia me dar um namorado? Aí Deus manda um namorado pobre. Aí ela vai falar assim, o senhor não tinha um mais, animadinho aí não? A conta bancária. Aí ele manda um rico. Aí vai assim, mas o pobre era mais bonito que o rico, né? Você manda um rico, mas manda um feio. Não tem um mais ou menos? Aí manda um mais ou menos. Aí você vai conhecer a história dele e fala, mas não tinha um menos complicado? E por aí vai. A gente não sabe o que a gente quer. O curitibano sabe muito bem o que é isso. Ele sai de casa falando assim, Deus, obrigado por esse sol maravilhoso que brilha. No ponto de ônibus. Quando chega no terminal, ele fala assim, Deus, o que é essa chuva, Senhor? Quando ele chega no trabalho, ele fala, que calorão é esse? Quando vem embora para casa, está louco, Deus, o senhor podia esquentar um pouco o tempo, ou friagem. Não é assim, não? A gente não sabe o que a gente quer. Então não é o que a gente fala, é o que Deus vê. E Deus disse que viu a aflição do povo. Ele está vendo a sua história. Então para de falar e creia mais. Para de ficar falando muita coisa e faça mais. Porque você nem sabe nem o que você quer. E saiba que Deus sabe o que Ele quer para você. Ele disse, aliás, pelo profeta, eu é que sei que pensamento tem sobre vós, pensamento de paz, e não de mal. Para vos dar o quê? O fim que desejais. O que Deus está dizendo? Eu sei o melhor jeito, o melhor momento de fazer aquilo que você quer, bobo. Então deixa comigo. Esse é o Deus, eu sou. Em último lugar, quem é o Deus eu sou? É o Deus que tem uma missão, que nos convoca a essa missão e que cumpre essa missão. Moisés, você é o cara. Vem cá, eu tenho uma missão. E Deus tem um apelido entre os profetas de Capitão Nascimento. Porque missão dada é missão cumprida. E ele chega e fala assim, eu tenho essa missão, e você é o cara, e você vai lá e vai fazer. O Moisés deu uma tremida nas bases, tá bom, mas como é que eu vou fazer? Não esquenta não, a estratégia é essa, você vai para lá e tal, e faz isso, e faz aquilo outro, mas isso não der certo, não, eu vou estar lá, porque e Deus faz, e dá tudo certo. É por isso que eu falei lá atrás que o nosso problema não está nas circunstâncias que se constroem, mas está no modo como a gente elabora Deus. Deixa eu dar só um exemplo para você aqui. Quando, na última ceia, Jesus estava lá, tratando aquele momento apoteótico, momento marcante, momento que ele diz que tem desejado há muito tempo, desde antes da fundação do mundo, a Santa Ceia, o momento mais importante. Os discípulos em volta da mesa. E quando Jesus está tratando aquele momento, eles armam o maior quebra-pau. Está lá em Lucas 22. Não, porque eu sou melhor que você. Sai para lá. Não, porque você está aqui. Não, chega para lá. Foi eu que fiz Jesus primeiro. E eles começam aquele quebra-pau. Imagina que quando está aquela mesa bonita aqui, está aqui o Juarez, o Carlos, eu, o Luizinho, o Wesley, toda a equipe pastoral, 30 presbíteros para lá, 40 para cá, sai aquele brigão. O Sérgio Wesley fala assim, dá cá essa bandeja, porque essa aqui é minha. Aí o Cid já fala assim, que sua, rapaz, essa bandeja aqui foi eu que peguei primeiro, e começa a... O Juarez tem que falar, o que é isso? Foi isso que Jesus fez. Pelo amor de Deus. Momento, e a igreja toda assistindo. Momento mais importante do culto, vocês vão ficar brigando para quem quer a bandeja? Aí fica aquele silêncio. Aí Jesus fala, vocês têm que aprender que vocês são servos. E ele fala tudo isso. Quando ele termina a história, aí você pensa assim, agora foi, né? Aí ele fala assim, a missão está pronta. O que o Pedro faz? O Pedro acabou de levar uma bronca. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não sou Jesus.
o Pedro. Jesus fala assim, então, a missão é essa. O Pedro fala assim, eu estou pronto para a missão. E tira 2 espadas e põe na mesa. É como se a gente terminasse, Sérgio, a reunião do conselho, e o Juarez fala assim, irmãos, nós vamos enviar missionários lá para a Síria. O oxigênio vai lá para a Síria. O conselho aprovou, está tudo certo. Aí o Sérgio abre uma mochila, tira uma AK-47, uma Magnum 48, 5 granadas, abre o paletó, aquele tanto de bomba e fala assim, eu estou pronto. Vamos embora. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Jesus tinha acabado de mostrar, desenhar a missão para ele, e ele não entendeu nada. A missão, queridos, não é nossa. A gente não sabe fazer a missão. Tudo que Moisés tinha de melhor, ficou no Egito. A gente está falando de um cara que era considerado neto do faraó, e agora era um pastor de ovelhas. É um cara que toda a fama, todo o poderio que ele pudesse ter, agora, aliás, já fazia 40 anos isso. Não serviu de nada. E Deus teve que esvaziar todas as capacidades de Moisés, para por final falar para ele, você vai lá, e é isso, e é aquilo. E qual que foi o trabalho de Moisés? Dizer, eis-me aqui. Esse é o único trabalho nosso. Porque Deus tem uma missão maravilhosa, que começou lá com Moisés, levou o povo para a terra, estabeleceu uma monarquia. A monarquia, a descendência chega até Jesus. Jesus levanta os apóstolos vão pregar o evangelho, a igreja nasce, a igreja, através dos tempos, vem para a América do Sul e chega nessa cidade e chega em você. Tudo porque lá atrás Deus levantou Moisés. Porque Deus tem uma missão. E essa missão nos inclui. Vem, pois, agora, e eu vou te enviar ao faraó. Tudo bem. Esse é o Deus eu sou. Mas a gente continua com um problema. A gente, mesmo sabendo de tudo isso, não é verdade? Quando terminar esse culto, a gente vai combinar onde que a gente vai lanchar. Porque a gente já sabe de tudo isso. Uns vão para um lado da cidade, outros vão para o outro, e a gente vai tocar a vida. Porque a gente já sabe. A gente ouve a palavra de Deus e continua com falta de fé, de sensibilidade, de perspectiva, de reação. Então, sabe como é que Deus faz as coisas? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus, Ele vai preservar a integridade do plano dEle, apesar de você. Ele vai preservar. Eu sou o que sou. E eu não mudo porque você não quer. Jesus disse isso de modo mais direto. Se você não clamar, a pedra vai clamar. E se for necessário botar fogo no espinheiro de novo, eu vou botar. A missão é minha. Segundo, sabe como é que Deus faz isso? Conservando as promessas dele no nosso coração e na nossa memória. Você pode se afastar. Você pode tomar até as suas escolhas erradas. Mas aquilo que Deus tem para a sua vida vai ficar ali. E mais cedo ou mais tarde você vai se dar conta disso. Porque é Ele que preserva. Ele faz as coisas por amor a Ele. Ele não faz as coisas por amor à nossa integridade. Mas Ele é tão bom que Ele nos inclui nisso tudo. Ele nos usa. Quando eu disse que Deus está preservando a integridade do plano, Ele disse assim nos versículos 16 e 17. Vai, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim. Ele diz o seguinte, se você chegar nessa turma mais nova, Moisés, eles não vão te dar ouvido, mas vai nos mais velhos. Você precisa valorizar mais os mais velhos. Eles sabem muito mais do que você. E tem muita coisa que diz respeito à sua vida,
que você não tem nem ideia e que eles já sabem, porque eles já viram essa história uma enormidade de vezes. Quando eu falo que Deus conserva as promessas dele no nosso coração e na memória, no versículo 18 a gente vê Deus falando o seguinte: as autoridades entenderão você. Depois você irá com elas ao rei. E você vai falar ao faraó. E você vai falar ao faraó. E o faraó, ele vai endurecer o coração. Mas eu vou cumprir o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque, em último lugar, Deus faz isso agindo de modo que todas as coisas, as boas e as ruins, as prós e as contras, colaboram ao nosso favor, para que o seu plano seja perfeitamente cumprido. Eu sei, diz o Senhor no versículo 19, que o faraó não vai deixar vocês ir, mas eu vou construir uma situação, eu vou me manifestar no meio dele. E mais, olha que tremendo isso, queridos, olha como termina esse texto. Depois de convencer o faraó, Deus ainda vai amolecer o coração dos vizinhos dos egípcios para serem generosos com os escravos. O povo não saiu só lá da favela, não, eles ainda saíram da favela com ouro e prata, meu irmão. Tudo de roupa nova. Igual quando a gente vai visitar o parente lá em Patinga, a gente vai no shopping, compra uma roupa nova, não? Chegar lá bonito. É assim que o povo saiu de lá, eles não saíram assim, não. Não. Vai lá, eu vou amolecer o coração dos vizinhos do povo lá, eles vão abençoar vocês. Vão dar tudo que vocês precisam lá, vão dar uma parte de rebanho, para vocês poderem ter o que comer, vão dar lá. Fica tranquilo, Moisés. E Deus é um Deus criativo. Ele constrói situações perfeitas para que o plano perfeito dele se cumpra. E eu quero terminar com a mesma expressão que eu terminei sábado passado. Romanos 8, 28 e 29. Tudo faz parte de um plano. Deus está retomando a caminhada dele com a gente. E ele está chamando a gente para retomar uma caminhada. E sabe como é que ele faz isso? Quando a gente percebe que todas as coisas, e todas é tudo, as boas e as ruins, o que parece que está certo e o que parece que está errado, todas as coisas, diz Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para uma só coisa, para o bem. Mas quem percebe isso como algo bom é quem ama a Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você quiser descobrir, perceber esse Deus eu sou na sua vida, a ponto de entender que, por mais que as coisas em volta de você pareçam loucura, por mais que tenha arbusto pegando fogo, por mais que o faraó seja um cara doido varrido, e que tenha uma cultura estabelecida no Egito que é totalmente contra a nossa cultura, porque o evangelho é totalmente contracultural, a despeito de tudo isso, se você quer conhecer Deus no meio da sua história, você só precisa se preocupar com isso. Todas as coisas cooperam sim, para o bem, mas de quem ama a Deus. E de quem entende que foi chamado segundo o seu propósito. Se você tem ocupado a sua vida em amar a Deus, sobre todas as coisas, porque é isso que Deus vai fazer quando o povo sai do Egito. Essa é a matéria para as próximas 2 séries. Mas Deus vai falar, olha, agora que a gente não está mais lá, que vocês não estão mais lá escravos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida agora vai ser difícil. E vocês se preocupem com uma coisa. Não terás outros deuses diante de mim e vão me amar. Vocês precisam aprender a me amar. Vocês precisam mudar a concepção que vocês têm a meu respeito. Eu sou um Deus de amor. Então, se a sua preocupação tem sido essa, de amar Deus, de honrar Deus com a sua vida, você vai perceber que todas as coisas na sua vida cooperam para o bem de Deus na sua vida. Esse é o Deus eu sou. Esse é o Deus que se revela de modo inusitado na história, para resgatar aquilo que foi perdido, para libertar a gente da condição de escravidão, para renovar a esperança. Eu creio nisso, queridos. E eu quero propor, nesse momento,
um momento nobre de oração. Na nossa abertura, o mesmo presbítero Sérgio Wesley foi muito oportuno quando ele trouxe de modo rápido e sucinto, mas profundo e com muita propriedade, a realidade do nosso país atual. E ele disse que essa realidade ela está sendo construída, sim, pelo sofrimento dos desfavorecidos e pela covardia dos favorecidos. É assim que a coisa se constrói. E a gente não está aqui para julgar ninguém, isso não é o nosso papel. Mas a gente está aqui como povo de Deus para perceber que esse é um momento épico na história da igreja brasileira. Porque a gente vai contemplar no nosso país, pelo menos é o que a coisa está como a coisa está se configurando, um momento terrível, política e economicamente falando, mas um dos melhores momentos, um dos mais propícios da nossa história, comparado à época da ditadura militar e todos os outros que compõem a história do Brasil, para que a igreja revele o amor de Deus, e para que a igreja diga que existe um Deus eu sou, que é Senhor da história, e que não perdeu a rédea da história do Brasil. É o momento da gente dizer que existe um Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, e Pai de todo aquele que se aproxima dele pela ação do Espírito Santo. O que eu estou dizendo isso? Eu quero propor um momento de oração para que esse Deus eu sou se revele na nossa história de tal maneira que a gente seja instrumento dele na história do nosso país. Anos atrás, jovens da nossa faixa etária, crentes, foram instrumentos de Deus no meio de uma ditadura militar, de uma situação muito difícil que se estabeleceu política e economicamente no Brasil. Agora é a nossa vez. Não deixe esse momento passar em branco. Olhe para a sarça. Olhe para a sarça, não olhe só para o rebanho, olhe para a sarça. Ouça Deus dizendo: fulano, fulano, essa terra é santa. E eu tenho um plano. E você é quem vai lá. Eles não vão acreditar, mas quem vai construir os fatos para que eles acreditem sou eu. Amém? Vamos orar? Eu queria convidar um voluntário que viesse aqui em cima para nos conduzir nessa oração pelo nosso país e pela nossa geração de cristãos nesse país. Rapidinho, um voluntário sobe aqui, enquanto o pessoal da música também vem. Vamos, gente. Tem 80 voluntários aqui. Um, pelo menos, tem que vir fazer essa oração. Você faz, Maria? O pessoal da música vem aqui. Oi? Pode? Pai, nós cantamos essa noite, Deus, hosana, Deus. Que venha o Senhor Jesus. E enquanto eu estava pensando nessa letra, eu pensei, Senhor Jesus, vem logo, antes que aconteça algo pior aqui, nesse país, Deus, nesse mundo, Pai. E agora, Deus, o Senhor trouxe essa palavra, Pai. E eu entendi, Deus, que a oração deve ser: vem, Senhor Jesus, no coração de cada um desse país, Deus. Deus, vem no nosso coração, Deus. Quebrar paradigmas, Deus. Quebrar as barreiras que a gente tem para falar com as outras pessoas, Pai. Vem, Senhor Jesus, falar conosco, Deus. Nos dá as palavras mesmo para chegar nas outras pessoas, Deus. E vem, Senhor Jesus, com o amor que só o Senhor tem, com o poder que só o Seu Espírito tem,
para quebrar os corações daqueles que ainda são resistentes a Ti, Deus. Porque é o Senhor que pode transformar essa nação, Pai, é o Senhor que pode transformar essa sociedade. E é o Senhor que pode transformar a nossa vida. Então vem, Senhor Jesus, e enche os nossos corações, enche a nossa vida, Deus, enche o nosso país. Pai, eu te peço, humildemente, Deus, e declarando, Pai, que só o Senhor é poderoso para transformar qualquer coisa, Deus. Então vem, Senhor Jesus, e transforma mesmo, Deus. Transforma a realidade, Deus, em que a gente está. Porque é só o Senhor que pode fazer isso, Deus. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Deus, pelo momento oportuno de ouvir isso, Pai. Obrigada mesmo porque o Senhor tocou o meu coração e eu acredito que tocou o coração de mais gente aqui nessa noite. E eu peço, Deus, que esse toque não seja só por um pensamento que passou agora na nossa cabeça, mas que ele nos acompanhe, Deus, durante essa semana, Deus, durante esse ano, Pai, durante essa crise que a gente está, Pai. Que esse pensamento esteja conosco, Deus. E realmente, Deus, que seja um pensamento útil para fazer a diferença, Deus. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Assumindo seu
esse seja o nosso clamor. Bendito que vem em nome do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, como diz o velho cântico, a começar de mim, que o Senhor quebre corações. Amém? Eu queria chamar o Richard aqui. O Richard fez aniversário essa semana e eu quero orar por ele. Eu fiquei sabendo porque o reverendo Wesley chegou em mim um pouquinho antes do horário e falou assim: eu estou indo embora porque hoje eu vou fazer uma carninha para o Richard. Aí eu entendi tudo. Falei assim: então o senhor come a minha parte. Aí ele falou assim: pode deixar. Vamos orar pelo Richard. Graças a Deus pela vida desse homem de Deus, missionário, que tem servido não só nessa igreja, as filhinhas aí, mas servido ao redor do mundo. E está prestes aí para mais uma jornada, né, bicho? Amém. Deus, eu te louvo pela vida do Richard. Mais um ano que ele completa de vida e vida abundante na tua presença. Te louvo, a Deus, pelo ministério dele. Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na família dele. O Senhor tem levantado esse teu servo, Deus, como um instrumento seu nas nações. E agora se preparando para uma viagem um pouco mais longa, internacional. Mas tudo isso, ó Deus, movido pelo teu Espírito. Eu sei que não é só o Richard, mas muitos entre nós aqui também completaram mais um ano nessa semana e nesse mês que começou agora. E assim como eu rogo a tua graça sobre a vida do Richard e da família dele, eu rogo a ti pelas vidas que estão aniversariando. Por que eu faço isso, Deus? Porque eu creio que aniversário é tempo da gente pensar em evangelização. Porque é tempo de recomeçar mais um ano e é tempo de recomeçar um ano diferente. Então eu clamo a ti, ó Deus, sim, por saúde, alegria, por bolo, por churrasco, tudo isso. Mas sobretudo, para que o compromisso com o Senhor seja renovado. E para que continue o Richard, todos aqueles que estão completando um ano de vida, que continuem te servindo e te adorando, Deus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a presença poderosa do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre quem nos assiste pela internet, ao redor do mundo inteiro, e permaneça sobre nós, para que a gente continue proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, queridos. Vá em paz, ou fique mais um pouco em paz, para a glória do Senhor. Amém? Hosana, Hosana.